diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder os que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vocês, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como nós cantamos, nós preparamos esse lugar para o Senhor, esse culto foi preparado para o Senhor. Os irmãos estavam aqui de manhã ensaiando para cantar para o Senhor. Eu estava meditando nessa palavra durante a semana, orando para... Então tudo aqui é preparado para o Senhor. Então nesse momento toca o coração dos meus irmãos e fala com eles para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nos últimos anos teve uma mudança de paradigma na criação de filhos. Por exemplo, nós aqui que temos já uns 40 anos para trás, a gente tomou umas boas chineladas dos nossos pais, não é mesmo? Quem aqui? A gente até brincava, né, que a mãe era boa de mira, né? Que ela não errava. E parece que os pais antigamente, eles não estavam preocupados em serem amados, eles queriam ser respeitados, não é mesmo? E daí é interessante que eles tinham os dois. Nós os respeitávamos e os amávamos. E hoje, né, parece que as pessoas são muito carentes. Então os pais, eles querem fazer de tudo para que seus filhos o amem. Então eles querem dar tudo que eles não tiveram. Então acabam fazendo tanta vontade dos seus filhos, e isso corre o risco deles não serem respeitados e nem serem amados, porque nós não amamos aquilo que nós não tememos. Nós não conseguimos amar aquilo que nós não respeitamos. Então os pais antigamente eram respeitados e amados. Ninguém cresceu com raiva ou com ódio do seu pai por causa daquelas chineladas ou por causa daquela varinha de café, que era lá em casa, era varinha de café. Nós amamos os nossos pais, os respeitávamos. E teve uma mudança de paradigma nos últimos anos. Parece que os pais, eles estão mais sensíveis e eles querem fazer de tudo para que o seu filhinho o ame. E eles acabam perdendo o respeito de seus filhos. Meus irmãos, deixa eu contextualizar vocês, que nós vamos usar essa introdução, fica tranquilo. Aqui, o apóstolo Paulo, ele parece que está querendo ser reconhecido pelos coríntios. É interessante que nós sabemos que nós devemos buscar o reconhecimento de Deus, mas também cá entre nós, a gente quer o reconhecimento das pessoas. E o apóstolo Paulo, ele trabalhou tão arduamente para plantar essa igreja em Coríntios. Ele ficou lá 1 ano e meio, lá que ele foi fazer tendas junto com Priscila e Áquila. Paulo lutou muito para plantar essa igreja, e essa igreja não estava reconhecendo ele mais como apóstolo, porque Paulo escreveu a primeira carta confrontando muitos pecados daqui deles. Já falei muito sobre isso aqui nas introduções. Paulo confrontou muito essa igreja. Então Paulo, parece que ele quer ser reconhecido por eles, tanto que ele vai falar no versículo 11, a parte B, ele fala: eu espero que nós sejamos reconhecidos na consciência de vocês. No versículo 12, ele vai falar para eles: será que nós precisamos novamente nos recomendar? Nós estamos dando a oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim: nós somos fiéis a Deus, vocês tinham que se orgulhar do pastor que vocês tiveram aí entre vocês.
A nossa consciência está limpa diante de Deus. Vocês tinham que se orgulhar, porque nós amamos o Evangelho e pregamos o Evangelho para vocês. Paulo espera o reconhecimento daquela igreja. Como nós, quando a gente faz um bom trabalho, a gente tem que fazer para a glória de Deus, é óbvio. Mas ouvir um muito obrigado a gente gosta, não é mesmo? Ouvir um elogio a gente gosta, não é mesmo? O apóstolo Paulo esperava o reconhecimento daquela igreja, que não reconhecia o trabalho árduo que ele fez ali. Mas, meus irmãos, o que move Paulo a viver para Cristo não é nem o reconhecimento que ele esperava. Nós vamos ver aqui hoje que o que move o apóstolo Paulo, que deve mover o nosso coração para servir a Deus, é o temor e o amor. Repito, o que deve mover o nosso coração para servir a Deus é o temor e o amor. Primeiro vamos falar do temor. No versículo 11 ele começa falando: e assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. Esse e assim, no versículo 11, é porque ele fala do versículo 10 da semana passada, lembra? Qual que foi o tema da semana passada? O tribunal de Cristo. Paulo falou no versículo 10 que todos os homens vão comparecer um dia perante o tribunal de Cristo. Está na sua agenda o tribunal de Cristo. Está na minha agenda comparecer perante esse tribunal, aonde diz que nós teremos que dar conta por cada uma das nossas ações, tanto boas quanto ruins. Então no versículo 10 ele fala isso. Então no 11 ele começa falando: e assim, conhecendo o temor do Senhor. Por que Paulo teme a Deus? Porque ele sabe que um dia ele estará diante do tribunal do Senhor. Então saber que ele estará diante do juiz, justo juiz de toda a terra, causa temor no coração dele. Mas, meus irmãos, nós temos o hábito de querer amansar a palavra de Deus e falar assim: não, temor é respeito. Não é só respeito. Temor também, quando a gente fala em relação a Deus, é medo. Tamanha a diferença entre nós e o Criador, tamanha a santidade dele e o nosso pecado, tamanha a diferença de tamanho, tamanha a diferença de glória. Temor a Deus também é temê-lo, além de respeitá-lo. Meus irmãos, e diante do tribunal de Cristo, que nós falamos na semana passada, todas as câmeras da nossa vida estarão abertas, porque Deus, Ele conhece as nossas ações, mas Ele conhece aquilo que os homens não conhecem. Deus conhece também as nossas motivações. Deus consegue saber por que eu faço o que eu faço. Então Paulo vai falar que por isso ele conhece o temor de Deus. Ele procura persuadir as pessoas porque ele conhece o temor de Deus. Ele procura continuar na missão, ele procura ser fiel a Deus porque ele conhece o temor do Senhor. Meus irmãos, sem temer a Deus, nós não vamos buscar uma vida que agrade a Deus. Nós precisamos entender sobre o temor do Senhor para buscar santidade. Nós precisamos temer a Deus para buscar fazer a obra de Deus. O temor do Senhor também tem que nos motivar para servi-lo, porque a Bíblia vai nos falar, meus irmãos, nos mostrar que Deus, Ele também é temível. Em Salmos 96, versículo 4, diz o seguinte: porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. A Bíblia mostra Deus como alguém temível, que nós devemos olhar diante dele, saber quem Ele é pela palavra, dobrar o nosso joelho, e dobrar o nosso joelho tremendo o nosso joelho, sabendo que nós estamos diante de um Deus tão grande e temível. Deus é grande e poderoso. E eu chego a dizer, meus irmãos, que temer a Deus é uma questão de inteligência. A Bíblia também fala isso. Em Provérbios 9, versículo 10, você lembra: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Um homem sábio, um homem inteligente, ele teme a Deus. Tanto que para Deus, o seu Zé lá da plantação, que é iletrado,
mas que dá glória a Deus pela colheita, é mais entendido, é mais inteligente do que o doutor fulano de tal, que não reconhece a Deus nos seus caminhos. Temer a Deus é uma questão de inteligência, quando a gente compara a nossa insignificância, tanto que nós somos pequenos, falhos, com a santidade, com a grandeza, com a beleza e com o poder de Deus. Então o apóstolo Paulo vai falar que ele continua, porque ele conhece o temor do Senhor. Mas, meus irmãos, Paulo vai falar que como ele continua na missão, ele inclusive é considerado como um louco por muitos. Olha o versículo 13: porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vocês. Muita gente dizia que Paulo era louco, e cá entre nós estamos estudando as viagens missionárias de Paulo na escola bíblica dominical de manhã, e parece que ele era meio doido mesmo, né, gente? Paulo é considerado por louco, mas, meus irmãos, ele diz que enlouquece para Deus. Ou seja, servir a Deus verdadeiramente é uma loucura para esse mundo. Pregar o Evangelho, obedecer a Deus não é normal para esse mundo caído, não, meus irmãos. É loucura. Tanto que Paulo falou na primeira carta, 1 Coríntios 1,18, ele fala: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Essa mensagem de Cristo nos salvando naquela cruz, para esse mundo é uma loucura, é zombaria, mas para aqueles que creem, ela é o poder de Deus para a nossa salvação. A mensagem que nós temos, que nós vamos levar para Porã, é uma loucura. Então Paulo fala: se eles nos consideram loucos, nós enlouquecemos para Deus, porque servir a Deus verdadeiramente, meus irmãos, para esse mundo caído, esse mundo que não tem relação com Deus, é uma loucura. Nós temos uma mensagem que um Cristo que salva, que é uma loucura. As nossas atitudes vão ser loucuras para esse mundo muitas das vezes. Essa semana, não sei se você sabe, eles roubaram os fios aqui da nossa igreja, ali no Padrão. E daí o vizinho aqui conseguiu mostrar a câmera para nós, e daí eu vendo a câmera ali, dá para ficar com raiva da pessoa, não dá? Prejuízo para a igreja. Daí eu tive uma escolha, eu e Deus ali: ou eu amaldiçoo essa pessoa, ou eu oro abençoando ela para que ela conheça a verdade e se converta. Para o cristianismo é a opção B. E daí eu falei isso para um cara que não é cristão essa semana. Ele falou assim: você é louco? Falei: isso é cristianismo, é loucura para esse mundo. Orar para que aquele ladrão, ele possa conhecer a verdade e se converter e não fazer isso mais, e abençoar a vida dele. A provisão para os fios, Deus vai dar esse mês, né? A provisão para o reparo. Então, meus irmãos, a mensagem da cruz, a vida do cristão é uma loucura para esse mundo. Falar de pureza sexual nesse tempo, para jovens, para namorados que guardem até o casamento, é uma loucura esse posicionamento para esse mundo. Eles vão zombar de vocês, jovens, é uma loucura. Se a gente for falar de investir a nossa vida na missão de Deus, talvez você pense assim: investir a nossa vida na missão de Deus para esse mundo é uma loucura. E os seus projetos, e a sua vida, e os seus sonhos? Se a gente for falar de investimento financeiro, né, na igreja, dízimos e ofertas, para esse mundo é uma loucura. O apóstolo Paulo fala: se eu enlouqueço, é para Deus, porque Ele teme o Senhor. Meus irmãos, e ele vai falar que mantém o juízo no final do versículo 13. A parte dele fala: se conservamos o juízo é para vocês. Loucos perante Deus para esse mundo, mas se nós mantemos o juízo é para vocês. Ou seja, para servir a igreja, Paulo ele mantém a sensatez, ele mantém o juízo, ele busca calma para o bem da igreja, ele é ajuizado para cuidar da igreja. Mas as suas atitudes e mensagem para esse mundo é uma loucura. Mas, meus irmãos, Paulo também é movido, e nós devemos ser, pelo amor de Cristo. E agora no versículo 14, ele introduz esse outro tema. Ele diz: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto,
um morreu por todos, logo todos morreram. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o que Cristo fez por nós, quando nós olhamos o amor de Jesus naquela cruz, isso tem que nos constranger. Em algumas versões está assim: o amor de Cristo nos constrange. Na minha versão está: o amor de Cristo nos domina. Imagina eu pegar e salvar o seu filho de um acidente de carro. Imagina eu fazer alguma coisa que você seja muito grato por mim. Pensa agora em alguém que você é muito grato nessa vida, alguém que em algum momento da sua história te ajudou muito. Pensa em alguém aí agora. Todo mundo tem, não tem? Pensou nessa pessoa? Por gratidão, o que você está disposto a fazer por essa pessoa? Se ela precisar de você, ela pode contar com você? Eu espero que sim. O que Paulo está falando é a mesma coisa. Ele fala assim: quando eu olho para aquilo que Jesus fez por mim, o amor de Jesus, esse amor objetivo, esse amor prático, esse amor histórico que Ele morreu naquela cruz, esse amor de Deus que não foi só de palavras, foi um amor objetivo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Deus nos deu o seu Filho. Então, quando nós olhamos para o amor de Deus, o amor de Jesus, esse amor tem que nos constranger, porque esse amor, meus irmãos, foi sacrificial. Versículo 14 fala que Ele morreu por todos. Quando a Bíblia fala todos, é todos aqueles que vão crer nele. Em João 10:11 diz que Ele deu a vida como bom pastor pelas suas ovelhas. Em Efésios 5:25 vai dizer que Ele amou a igreja e se entregou por ela. Esse todos aqui são os eleitos de Deus. Jesus morreu pelo seu povo, pelas suas ovelhas. Jesus se entregou por amor à sua igreja. Quando você ouve isso, quando você pensa na obra salvífica de Jesus naquela cruz, por você pecador, por mim, Ele nos amou de forma prática e objetiva, isso tem que nos constranger. E aqui diz que todos morreram, ou seja, a morte de Cristo ali como meu substituto também é a minha morte. De alguma maneira, espiritualmente, nós aqui que cremos, a morte de Cristo lá foi a nossa morte também. Por isso que fala que todos morreram, que significa esse morrer substitutivo no nosso lugar. E por isso, porque Cristo morreu, foi punido naquela cruz, nós não seremos punidos por causa dos nossos pecados. Então a morte de Jesus naquela cruz foi a nossa morte. Por isso que a Bíblia fala: um morreu por todos, logo todos morreram. Meus irmãos, vai dizer ainda no versículo 15 que Ele não só morreu por nós, diz: e Ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, a obra de Cristo naquela cruz foi completa. Ele morre e ressuscita, vencendo a morte. Então a obra dele foi completa. Da mesma maneira que Ele morre por nós, Ele ressuscita para a nossa salvação e justificação. Em Romanos 4:25 o apóstolo Paulo fala isso. Ele fala: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. A obra de Cristo naquela cruz por nós, nos amando, foi completa. Morre pelos nossos pecados e ressurge da morte para a nossa justificação. Então, da mesma maneira que nós morremos naquela cruz com Cristo espiritualmente pelos nossos pecados, a ressurreição de Cristo também é a nossa ressurreição. Por isso que quando alguém crê no Evangelho, a Bíblia fala que ele nasce de novo. Há um ressurgimento espiritual. Ele ressurge junto com Cristo espiritualmente. Meus irmãos, então quando nós olhamos a obra de Jesus, o versículo 15 fala que nós agora não podemos viver para nós mesmos. Quem entendeu esse amor, quem creu nesse amor de Deus, versículo 15 fala que agora nós vivemos para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Ou seja, quem creu nessa mensagem foi constrangido pelo amor de Jesus. Agora a sua vida não gira em torno de si mesmo. O centro da vida do cristão agora é Cristo Jesus. A nossa vida, as nossas escolhas, os nossos desejos, tudo que nós vamos fazer gira em torno de Cristo Jesus. Nós não podemos agora viver mais agora por nós mesmos. Por quê? Porque teve um amor derramado, um amor pago naquela cruz que nos constrange. Um amor que é melhor do que a própria vida. Então por isso agora a nossa vida não pode girar em torno mais de nós mesmos. A vida de um cristão agora gira em torno de Jesus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro naquela cruz. Cristo agora é o centro das nossas vidas, meus irmãos. Não mais os nossos desejos carnais, não mais os nossos projetos. Cristo é o motivo do nosso viver. E vale destacar que Jesus, meus irmãos, esse texto nos mostra que Ele não morreu pelos nossos sonhos. Jesus morreu para nos salvar e para que nós possamos agora ser discípulos, seguir Ele, constrangidos pelo seu amor. E nós cremos nisso. Versículo 16, o apóstolo Paulo vai falar que nós conhecemos agora Cristo não segundo a carne. Ou seja, a mensagem que eu estou falando para vocês da cruz, do Evangelho, não é apenas uma doutrina, não é apenas uma história que nós aprendemos desde criança na escola bíblica dominical, em revistinha. Conhecer Cristo segundo a carne é conhecer apenas a história, é conhecer apenas a letra. Mas o apóstolo Paulo fala: nós não conhecemos Cristo agora segundo a carne. Foi revelado para nós espiritualmente que de fato Ele é tudo isso. Foi revelado para nós, assim como Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa história agora que sai da Bíblia, ela entra no meu coração e faz todo sentido para a minha vida, porque nós não conhecemos Cristo segundo a carne. Porque vai dizer, meus irmãos, que nós fomos feitos inclusive uma nova criatura. No versículo 17. Versículo 17 fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Quando a gente olha esse versículo, geralmente a gente pensa que a gente teve mudanças de hábitos. A nova criatura, a pessoa está na igreja, então agora ela não fuma mais. A nova criatura, a pessoa está na igreja, então agora ela mudou a saia, agora é lá embaixo. A pessoa está na igreja, então agora ela não vai mais para a balada tal. Meus irmãos, se fosse só mudança de hábitos, seria muito fácil. Qualquer religião pode ajudar as pessoas a mudar de hábitos. O AA pode ajudar os alcoólicos a deixar de beber. Mas quando fala, meus irmãos, que nós somos uma nova criatura, quer dizer agora que Ele mudou o nosso coração egoísta e idólatra, para que a nossa vida agora gire em torno dEle, para que agora a gente deixe de viver para nós mesmos e viva agora para aquele que por nós morreu e ressuscitou. É muito mais do que apenas mudar de hábitos. É o que Jesus disse para Nicodemos: é um novo nascimento. Tudo muda, o coração muda, a cosmovisão muda, a maneira de pensar muda. E sim, os hábitos, aquilo que a gente faz com as mãos mudam, mas porque o coração mudou primeiro. Então ser uma nova criatura é Cristo operando no nosso coração, tirando aquele coração egoísta, aquele coração idólatra que todos nós nascemos com ele, e tendo agora um coração que a Bíblia chama um coração de carne, dado por Jesus, que agora não quer viver de acordo pelo meu umbigo, mas viver de acordo que Cristo seja o centro, para a glória de Cristo, que Ele seja o motivo do nosso viver. Essa é uma nova criatura. Vai desembocar sim nos hábitos, mas não é só uma mudança de hábitos. Os comentaristas desse versículo, os teólogos vão dizer que ser uma nova criatura já é viver na nova realidade da Nova Jerusalém. Entenderam? Já é viver a nova realidade da Nova Jerusalém.
Você ainda está na terra, mas já vive na cultura dos céus. Mas o seu coração já está nos céus, ansiando pelo reino de Deus. Então, meus irmãos, quando nós temos um encontro transformador com o Senhor, nós vivemos a partir dessa nova realidade. Quando nós não conhecemos Cristo apenas segundo a carne, mas Cristo espiritualmente, nosso desejo agora é conhecer a Deus cada dia mais e fazê-lo conhecido. Esse é o nosso desejo da nova realidade do cristão. Meus irmãos, então eu quero perguntar algumas coisas para vocês. Se você consegue reconhecer os verdadeiros pregadores da palavra de Deus, assim como Paulo esperava ser reconhecido. Conheça a palavra. E a vida de quem está em Cristo agora é por Ele e para Ele. Nós devemos ser movidos por duas coisas que nós falamos aqui hoje: pelo temor do Senhor. Tenha temor do Senhor. Não brinque com o Senhor. Tenha reverência com o Senhor. Tenha respeito com o nome do Senhor, porque Ele é temível. Mas como eu falei, quando nós respeitamos alguém, os nossos pais, qual é a consequência de vir o seu cuidado conosco? Nós amamos os nossos pais. E assim Deus, quando nós o tememos e nós vemos o que Ele fez por nós, esse amor nos constrange. Ou na minha versão, esse amor nos domina. Ninguém nos amou como Jesus, meus irmãos. Ninguém vai te amar como Jesus naquela cruz. O seu pai, a sua esposa, não há ninguém que te amou e te ama como Jesus. Esse amor tem que te constranger. A quê? A não viver mais para você mesmo, a viver para Ele. Então eu pergunto: quem é o centro da sua vida? Você vive em torno dos seus desejos, dos seus problemas? Quem é o centro da sua vida? Cristo e a sua vontade e a sua missão? Eu diria: decida-se hoje. Decida-se para quem você vive hoje. Se você vive para si mesmo, para o seu coração idólatra, ou se você vive a partir de hoje para Cristo, constrangido por esse amor derramado naquela cruz, e também por temor de quem Ele é. Decida-se hoje. Ou você conhece Cristo só segundo a carne, ou você conhece só a história. Essa história já penetrou o seu coração. Essa boa notícia que é loucura para esse mundo já é o poder de Deus que salva você. Decida-se hoje. Porque talvez, meus irmãos, nós estamos deixando a desejar o nosso serviço a Cristo, a nossa devoção ao Senhor Jesus, porque talvez nós ou tememos pouco a Ele, ou nós o amamos pouco, ou talvez os dois. Às vezes a nossa vida cristã é tão fraca, o nosso serviço, a nossa devoção, porque ou nós o tememos pouco, ou o amor dele ainda não nos constrangeu de nos deixar sem graça. Sabe quando a pessoa faz uma coisa para você com tanto carinho e aquilo te constrange? Talvez você ainda não teve essa revelação então desse amor constrangedor para deixar de viver para si mesmo e viver para Ele. Temor e amor, porque nós só podemos amar aquilo que nós tememos. Oremos.